Você já se perguntou se decepcionou Deus vezes demais? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta. Talvez até saiba que Deus é misericordioso, conheça os versículos certos e saiba o que deveria responder. Mas, em algum lugar dentro de você, existe uma pergunta difícil. Será que fui longe demais? Será que estraguei aquilo que Deus tinha para minha vida? Será que perdi minha oportunidade com Ele? Se esse pensamento já passou pela sua cabeça, permaneça comigo nesta oração, porque existe uma verdade que você precisa ouvir hoje. Se você caiu, isso não significa que Deus terminou com você. Às vezes, não é uma grande tragédia que nos afasta de Deus. É o acúmulo de pequenas coisas. Uma decisão da qual nos arrependemos, uma fase em que praticamente deixamos de orar, uma promessa que fizemos e não cumprimos, um pecado no qual voltamos a cair, palavras que gostaríamos de retirar, oportunidades que desperdiçamos. Aos poucos, começamos a olhar para nós mesmos através dos nossos erros. E quando isso acontece, podemos começar a imaginar que Deus também está olhando para nós da mesma maneira. Mas Deus conhecia suas fraquezas antes mesmo de você conhecê-las. Nenhuma queda sua surpreendeu o Senhor, nenhuma fraqueza fez Deus descobrir alguma coisa sobre você que Ele ainda não sabia. Ele conhece completamente quem você é e, ainda assim, sua graça alcançou você. Isso não significa que nossos erros não importam. O pecado precisa ser reconhecido, confessado e abandonado. Mas existe uma enorme diferença entre o arrependimento que nos leva de volta para Deus e a condenação que tenta nos convencer de que não existe mais caminho de volta. Talvez o melhor exemplo disso seja Pedro. Pouco antes da crucificação de Jesus, Pedro declarou com confiança que jamais o abandonaria. Ele estava convencido de sua própria fidelidade. Mas poucas horas depois, diante da pressão e do medo, Pedro fez exatamente aquilo que disse que nunca faria. Ele negou Jesus 3 vezes e então o galo cantou. A Bíblia nos conta que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Imagine o peso que ele carregou depois disso. Pedro havia caminhado com Jesus. Tinha visto milagres, ouvido seus ensinamentos e declarado que ele era o Cristo. Mesmo assim, quando chegou um dos momentos mais difíceis, Pedro falhou. Se alguém tinha motivos para pensar, Deus não vai mais me usar, era ele. Mas a história não terminou naquela noite. Depois da ressurreição, Jesus procurou Pedro. Em João, capítulo 21, encontramos uma das cenas mais bonitas dos evangelhos. Jesus não fingiu que nada havia acontecido, mas também não descartou Pedro por causa do que havia acontecido. Ele o restaurou. Jesus perguntou 3 vezes se Pedro o amava e novamente lhe confiou uma missão. Aquele homem que havia negado Jesus se tornaria uma das principais testemunhas da ressurreição de Cristo. O fracasso de Pedro foi real, mas a graça de Jesus também era real. Talvez seja exatamente isso que você precisa compreender hoje. Deus não está dizendo que aquilo que você fez não importa. Ele está dizendo que aquilo que você fez não precisa ser o último capítulo da sua história. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, está escrito que as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Pense nisso. Misericórdia nova. Hoje. Você pode ter errado ontem e ainda assim buscar Deus hoje. Pode ter se afastado e ainda assim voltar. Pode ter desperdiçado oportunidades e ainda assim colocar aquilo que resta da sua vida nas mãos do Senhor. Enquanto existe arrependimento verdadeiro e um coração disposto a voltar, existe um caminho de restauração. Jonas também descobriu isso. Deus lhe deu uma direção muito clara, mas Jonas decidiu fugir. Não foi falta de entendimento. Ele sabia o que Deus queria e escolheu ir para o lado contrário. Mesmo assim, Deus o encontrou no caminho. Houve correção, houve consequências, mas também houve uma segunda oportunidade. Jonas, capítulo 3, começa dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Talvez você esteja precisando justamente de uma segunda vez. Talvez seja a segunda, a 10ª ou a 100ª oportunidade de voltar seu coração para Deus. Não transforme isso em desculpa para continuar errando. Transforme isso em motivo para se levantar. Filipenses, capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou uma boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus ainda trabalha em pessoas imperfeitas. Na verdade, se Deus só pudesse trabalhar através de pessoas que nunca falharam, praticamente toda a história bíblica teria que ser reescrita. Davi falhou, Pedro falhou, Jonas falhou,
Jacó falhou. E cada história nos mostra, de maneiras diferentes, que Deus é capaz de confrontar, corrigir, perdoar, transformar e continuar trabalhando. Mas existe algo ainda maior por trás disso. Nossa esperança não está simplesmente na ideia de que todo mundo merece uma segunda chance. Nossa esperança está em Jesus Cristo. Foi exatamente por sermos incapazes de salvar a nós mesmos que Jesus veio. Ele tomou sobre si nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou. O Evangelho não é uma mensagem dizendo que pessoas perfeitas podem se aproximar de Deus. É a notícia de que pecadores podem ser reconciliados com Deus através de Cristo. Por isso, se você tem carregado culpa, arrependimento ou a sensação de que Deus desistiu de você, não fuja dele. Faça justamente o contrário. Volte para ele. Reconheça aquilo que precisa ser reconhecido. Confesse aquilo que precisa ser confessado. E receba a graça que Jesus oferece. Agora vamos orar. Pai amado, nós entramos na Tua presença neste momento reconhecendo que precisamos de Ti. Não estamos aqui porque fizemos tudo corretamente. Não estamos aqui porque nunca falhamos, porque nunca pecamos ou porque sempre tomamos as melhores decisões. Estamos aqui porque Tu és misericordioso, porque Tua graça permanece disponível e porque em Jesus Cristo encontramos perdão e reconciliação. Senhor, existem pessoas fazendo esta oração que estão cansadas de carregar o próprio passado. Pessoas que se lembram constantemente de coisas que fizeram, palavras que disseram, decisões que tomaram e oportunidades que perderam. Talvez ninguém mais saiba da batalha que existe dentro delas, mas Tu sabes. Pai, mostra-nos aquilo de que realmente precisamos nos arrepender. Não queremos esconder nossos pecados, nem procurar desculpas para eles. Queremos colocá-los diante de Ti. Tua palavra diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, nós confessamos diante de Ti aquilo que precisa ser deixado para trás. Perdoa-nos, Senhor. Purifica nosso coração. Corrige nossos caminhos. Se estamos vivendo de uma maneira que não Te agrada, dá-nos coragem para mudar. Se existe algum hábito que precisamos abandonar, fortalece-nos. Se precisamos pedir perdão a alguém, dá-nos humildade. Se precisamos reconstruir alguma área da nossa vida, mostra-nos por onde começar. Jesus, obrigado porque nossa história não precisa terminar no nosso pior momento. Obrigado porque Pedro Te negou, mas encontrou restauração. Obrigado porque Jonas fugiu, mas recebeu novamente uma direção. Obrigado porque a Bíblia não esconde as falhas daqueles que Tu usaste. Isso nos lembra de que Tua graça é maior do que nossa capacidade de falhar. Senhor Jesus, ajuda-nos a olhar para a cruz quando a condenação tentar dominar nossa mente. Tu pagaste um preço que nós jamais poderíamos pagar. Tu carregaste nossos pecados. Tu morreste e ressuscitaste. Por isso existe esperança para aquele que se arrepende e volta para Ti. Pai, algumas pessoas sentem que desperdiçaram anos. Talvez pensem que começaram tarde demais, que perderam oportunidades demais ou que se afastaram por tempo demais. Eu Te peço, restaura a esperança dessas pessoas. Não podemos recuperar o tempo que passou, mas podemos entregar a Ti o tempo que ainda temos, que hoje seja um novo começo. Não necessariamente um começo marcado por grandes emoções, mas por uma decisão sincera, caminhar contigo novamente. Ensina-nos a orar novamente. Ensina-nos a abrir Tua palavra novamente. Ensina-nos a buscar Tua presença, mesmo quando não sentimos vontade. Reconstrói nossa comunhão contigo, passo a passo. Tua palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ajuda-nos a entender a diferença entre Tua correção e a condenação. Quando Tu nos corriges, Tu nos chamas de volta. A condenação, porém, tenta nos convencer de que não adianta voltar. Nós rejeitamos essa mentira. Espírito Santo, renova nossa mente. Quando lembranças antigas aparecerem, ajuda-nos a não permitir que elas determinem nossa identidade. Quando pensamentos disserem, você nunca vai mudar, lembra-nos de que Tu ainda estás trabalhando em nós. Quando ouvirmos dentro de nós, Deus desistiu de você, lembra-nos da fidelidade daquele que começou a boa obra e prometeu completá-la. Pai, também nos protege de transformar Tua graça em desculpa para continuar vivendo da mesma maneira. Queremos uma graça que nos levante
e também nos transforme. Queremos sair desta oração diferentes. Queremos abandonar aquilo que nos afasta de Ti e caminhar cada vez mais perto de Jesus. Restaura a nossa fé, restaura a nossa esperança, restaura a nossa vontade de Te buscar. E, se existe algum propósito que colocaste diante de nós, dá-nos sabedoria para continuar caminhando. Não queremos viver presos ao pensamento de quem poderíamos ter sido. Queremos descobrir quem podemos nos tornar quando nossa vida é novamente colocada em Tuas mãos. Obrigado pelas misericórdias que se renovaram nesta manhã. Obrigado porque ainda podemos orar, ainda podemos voltar, ainda podemos aprender, ainda podemos crescer, ainda podemos ser transformados. Nós entregamos nosso passado a Ti, entregamos nossos erros, entregamos nossos arrependimentos, entregamos aquilo que não conseguimos mudar e colocamos nosso futuro nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de continuar seu dia, quero deixar uma pergunta. Quem disse que Deus terminou com você? Porque quando olhamos para as Escrituras, encontramos justamente o contrário. Encontramos pessoas que falharam e foram restauradas, pessoas que fugiram e foram chamadas novamente, pessoas quebradas que foram transformadas pela presença de Deus. Veja Jacó. Durante boa parte de sua história, ele esteve associado à manipulação e ao engano, mas Deus continuou trabalhando nele. Em Gênesis capítulo 32, sua história chega a um momento decisivo e ele recebe um novo nome, Israel. Deus enxergava além daquilo que Jacó havia sido. E talvez você precise começar a fazer isso consigo mesmo. Pare de apresentar seu futuro usando apenas as informações do seu passado. Seu pior erro não é seu nome. Seu pior período não é sua identidade. Aquilo que você fez precisa ser tratado diante de Deus, mas não precisa determinar para sempre aquilo que você será. Pedro não terminou sua história negando Jesus ao lado de uma fogueira. Anos depois, ele estaria anunciando publicamente o mesmo Cristo que havia negado. Jesus teve a palavra final sobre essa história de Pedro. Permita que ele tenha sobre a sua também. Não espere sentir que merece voltar para Deus. Você nunca encontrará sua segurança no merecimento. Volte porque Cristo abriu o caminho. Volte porque existe graça. Volte porque existe perdão. Volte porque o Pai ainda recebe aqueles que se aproximam dele com um coração sincero. Hoje você não precisa resolver sua vida inteira. Apenas dê o próximo passo com Deus. Ore novamente. Abra a Bíblia novamente. Resista novamente. Tente novamente. E se cair, não transforme uma queda em uma vida inteira longe do Senhor. Levante-se e volte para Cristo. Deus ainda está trabalhando. Se esta oração falou com você, deixe o seu like e inscreva-se no Meu Diário com Deus para continuar buscando ao Senhor conosco todos os dias. Compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando saber que seus erros não precisam definir seu futuro. E existe mais uma oração aqui no canal que pode continuar fortalecendo sua caminhada com Deus. Ela está aparecendo na sua tela agora mesmo. Que a graça de Jesus renove sua esperança e que você nunca se esqueça. Enquanto Deus estiver trabalhando em você, sua história ainda não terminou. Deus abençoe você e até a próxima oração.